Agora a gente vai conversar sobre deficiência auditiva, um assunto importantíssimo porque, infelizmente, os números de pessoas com deficiência auditiva têm aumentado e muito, não só no Brasil, mas também no mundo todo. Estou recebendo muita gente querida para conversar sobre isso. Bem-vindos ao Revista. Olá, eu estou aqui com a Milena Machado, que é jornalista. Tudo bem? Que delícia. Que prazer te conhecer pessoalmente. Te receber aqui também. Tudo Obrigada bom? pela Bom presença, dia. viu? Estou recebendo também a Isabela Jardim, que é fonoaudióloga e responsável pelo Centro de Audiologia da Fundação Otorrinolaringologia. Olha, saiu. Bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Também, prazer é todo nosso. E estou recebendo também o Celso Matsumoto, que é aposentado. Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. Prazer é todo nosso, tá? Em receber vocês, até porque, gente, é assustador, né? Quando a gente para olhar esses dados e ver que os números de pessoas perdendo a audição, seja abrupta ou gradativamente, tem aumentado dessa forma nos últimos anos, né? Como é que vocês, acho que a gente pode começar conversando com você, né, Isabela? Como é que você, tem alguma explicação para esse fenômeno nesse momento? Então, a gente tem várias ações que justificam essa questão da perda de audição, né? Primeiro que hoje a gente pode detectar se um bebê com 2 dias de vida escuta normalmente ou não. E isso não existia há 30 anos atrás, né? Então a gente já consegue detectar perdas precoces, não só perdas totais, perdas pequenas, unilaterais, né? Que tudo se concentra e acumula nessa estimativa. Então, com isso e a população vivendo mais, a gente tem um leque maior de capacidade de captar esse traço que nem sempre é detectado. Tá. E detectando logo no comecinho da vida, nesses primeiros 2 dias, existem alguns problemas que podem ser revertidos? Então, uma dependendo da causa? criança, quando diagnosticada precocemente, ela tem chance de desenvolver muito próxima de uma criança que não tem a perda de audição. Então, a sugestão hoje é que com 6 meses de idade, ela já esteja recebendo um tratamento, quer seja uma prótese auditiva, que é a primeira forma de se tratar uma perda profunda, uma perda grande, e ela tem uma chance grande, sim, de desenvolver muito próxima do normal. Tá certo. A Milena tá com a gente também, né, porque tá super engajada, né, nessa causa, né, como estão chamando, causa surda, né, assim que a gente pode dizer. Pode dizer assim. E é muito interessante ver o seu trabalho em cima disso, né, e como você realmente abraçou essa causa para levar informação para as pessoas, né, Milena? Como é que essa história entrou na sua vida? Pois é, Regiane. Há cerca de 3 anos eu tenho uma prima que perdeu a audição quando era muito pequenininha, ela tinha 1 ano e meio de idade. Existem várias causas que podem levar à perda auditiva, a doutora pode até complementar isso depois, mas no caso dela, ela ficou doentinha, era uma gripe, não. Ela ficou doentinha, foi para o hospital, diagnosticaram como gripe, mas na verdade ela tinha pego meningite. Então ela não recebeu o tratamento adequado e ficou com também sequelas. pode ser uma das consequências da meningite. Tem vários tipos de comportamento, hábitos, tomando muito antibiótico, enfim, tem várias situações que podem levar à perda auditiva. Mas ela sempre conviveu muito bem com a gente. A minha tia decidiu que ela se comunicaria através da leitura labial, então colocou numa fono, ela foi estudar em escola regular, foi uma batalha, porque naquela época, até hoje, não é fácil encontrar escolas que promovam a inclusão, né? Então as escolas se dizem inclusivas, mas na prática não. E tem vários fatores aí também, não é um julgamento, é uma constatação, às vezes a escola realmente não está preparada, às vezes ela percebe que precisa contratar um professor assistente, às vezes os alunos, às vezes os pais não aceitam, então é um contexto muito grande para incluir a pessoa com perda auditiva, né? De fato. E aí, 3 anos atrás, eu percebi que a minha prima estava desempregada e há muito tempo, há quase 1 ano. Eu falei, gente, mas que coisa estranha, né? No Brasil de hoje, que tem cotas, que Libras se tornou a língua oficial do Brasil desde 2002, que as pessoas estão falando tanto em diversidade, inclusão. Como ela não arruma emprego? Sendo que sempre trabalhou, fez um curso em universidade regular. Então, achei muito estranho tudo aquilo. Eu falei, nossa, está na hora de contar para o Brasil como é que faz para incluir a pessoa que teve perda auditiva. Como é que acontece essa comunicação? E aí, então, a gente começou com a campanha Surdo é Quem Fala, em 2016, para dar esses toques. E como é que funciona essa campanha? Você vai até as empresas e faz com que as pessoas passem por experiências muito próximas a uma situação que a sua prima passa, por exemplo? Isso, a gente a cada ano desenvolve uma atividade diferente, justamente para manter vivo e porque a gente acaba conhecendo outros desafios e entra em novas searas, vamos dizer assim, né? Então a gente começou com anúncios em TV, jornal e revista dizendo, você percebe que a pessoa tem perda auditiva? Então repita, toque no ombro, fale gentilmente, não adianta gritar, faça uma comunicação
comunicação pessoal mesmo, cara a cara, olho no olho. No ano seguinte, a gente foi apoiar os surdos atletas, porque a gente percebeu que eles não estavam nas Paralimpíadas e nem na Olimpíadas, né? Existe uma história bem longa para falar sobre essa separação. E então eles têm uma Olimpíada própria que não tinha incentivo nenhum. Então a gente batalhou para isso e deu certo. Foi a maior delegação da história, muitos atletas. Recorde de medalhas, 5 medalhas em 2017, a nossa primeira de ouro, primeiro esporte coletivo. Depois a gente desenvolveu esse workshop que você mencionou, que se chama Empatia do Silêncio. E a gente então foi na empresa, a gente promove atividades, são 3 atividades. A gente provoca uma perda auditiva momentânea nas pessoas, por cerca de 2 horas. E elas têm que se comunicar, tanto externar uma comunicação, quanto receber e compreender e executar exercícios, montar projetos sem a audição. E aí a gente também tem uma iniciativa no varejo que se chama Trio da Empatia Surda, que é para a gente fazer essa conexão com os consumidores, porque o surdo ele também tem direito, né, a acesso à informação, a produtos, serviços, cultura. Então a gente foi para o varejo. E aí surgiu, depois de todo esse meu trabalho, em prol da causa surda, surgiu o convite para ser embaixadora da Year Parade, que é um outro evento cultural que está aí já que a gente vai divulgar no final do nosso papo. Muito bacana, quem quiser participar, daqui a pouquinho a gente fala tudo o que vocês precisam saber. Agora, eu achei essa iniciativa, dessa experiência que as pessoas passam nessas 2 horas, eu imagino que isso deve mudar tanto o parâmetro, porque eu acho que a gente nunca precisou tanto da empatia como ferramenta para a gente viver em sociedade, em todos os quesitos, em todas as situações. E você se colocar no lugar do outro não é fácil. E vocês promoverem, olha, me arrepia, porque eu acho isso fantástico. Você promover uma ação como essa, eu imagino quanto isso deve mudar uma chavinha na cabeça das pessoas. Tem gente que fica atônito, paradinho, assim, não sabe o que fazer, tem gente que chora, tem gente que fica nervoso e muito agitado. Inesquecível a experiência. É inesquecível. Que fantástico. Agora, você comentou das causas da surdez, né? Diz pra gente, então, Isa, quais são as principais ou as mais comuns? Então, a gente tem vários, né? Se fala muito na rubéola, né? Se fala muito na perda auditiva induzida por ruído, mas a gente tem vários motivos de ter a perda, que pode ser temporária ou não. Né? E então isso é muito importante deixar claro, porque a gente tem muitos pacientes que ele chega, uma perda temporária, por exemplo, uma infecção de ouvido não tratada, que ela pode vir causar uma sequela futuramente de uma perda irreversível. Né? Então, as mais frequentes a gente tem, agora com esse retrocesso de não vacinar, né? A gente tem o problema da rubéola, né? Que quando ela atinge uma grávida, né? O bebezinho dela pode ter 50% de chance de ter uma perda profunda, uma perda importante. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Também, a gente até falou sobre isso. A gente retomar essa questão, que é uma prevenção. Porque tem uma sequência gigante de consequências que provém dessa atitude, que é uma atitude tão simples e, na minha opinião, uma atitude de amor. Segura, estudada, né? E ela é importante e basta perguntar para o médico que acompanha e vacinar. Né? Tem tanto a rubéola quanto a questão de muita medicação por outros motivos, outros remédios causar uma perda auditiva. A gente pode ter acidentes, traumas, né? Bater uma cabeça, um acidente causar uma perda de audição. Pancadas, uso de cotonete, né? Várias causas de cotonete que rompem a membrana, é tratável, mas pode causar uma sequela com uma perda de audição. E esses tipos de perda, eles, como aqui no gráfico molde, né? Pode visualizar melhor, ele pode afetar vários locais. Né? Então, a gente tem desde uma perda por uma causa de uma perfuração da membrana do tímpano, que é onde a gente transmite o som de fora para os ossinhos. A gente pode ter também as pessoas que nascem sem a orelha ou nascem sem esses ossinhos formados. Então, a gente tem um problema também na transmissão do som e que hoje a gente tem tratamento e tem tecnologia para isso e se desenvolve com muita tranquilidade. E a gente tem, aprofundando a causa da perda, as perdas mais internas, que a gente chama de neurosensorial. Então, a gente tem 3 tipos básicos que eles podem ser isolados ou em conjunto. Normalmente tratáveis ou reabilitáveis, né, por uma tecnologia quando um remédio não é suficiente ou uma cirurgia otorrinolaringológica não é suficiente. Como é o caso do Celso, né, que usa o aparelho hoje, mas convive com a deficiência auditiva já há alguns anos, né? Foi por volta dos 10 anos? Sim, há muito tempo atrás, porque nos anos 60 eu me lembro que eu perdi uma audição do lado direito devido a
há muita inflamação. Tá. Devido a inflamações recorrentes no ouvido. Inflamações, pulsa aí, muito, então, essa inflamação me causou perdas, assim, digamos, 80% da audição do ouvido direito. Tá. E o médico que me atendia, ele só receitava antibiótico ou algum remédio de pingar. Não foi percebida no primeiro momento essa perda, então? Não, eu não percebi. Só que eu queria só dizer uma coisa, porque essa minha perda ela é hereditária. Ah, sim. Meus familiares, meus avós, eles tinham perdas. Minha mãe também teve perdas auditivas e, em consequência, eu fui vamos dizer, uma vítima, né? Sim. Dessa... Já estava programado para isso. E como era anos 60, não havia muita tecnologia para poder constatar se eu tinha perdas e se essa perda ia evoluir. Do lado esquerdo, eu tive perdas progressivas, assim, não foi momentâneas. Tá. Foi perdendo com o decorrer aos do tempo. E você percebeu isso na idade escolar? Na idade escolar eu tinha dificuldade de ouvir o professor falar, eu tinha que olhar para o professor para poder entender. Eu passei muita dificuldade para ter uma educação. O senhor chegou a perder totalmente a audição? Não cheguei a perder totalmente. Esse ouvido esquerdo me ajudava muito para ouvir. Mas para conversar com as pessoas eu tinha que olhar. Tá. Porque essa parte de entendimento é muito complexa. E hoje, graças à tecnologia, o senhor conseguiu recuperar quanto da audição? Essa tecnologia nova, eu fui submetido a... Eu tenho 65 anos hoje. Hoje o senhor usa aquele implante, né? Eu uso implante, sim. Mas eu fui submetido com 60 anos. Tá. Eu coloquei esse implante coclear e foi uma maravilha, foi uma coisa fantástica. O médico que me implantou, o Dr. Koji, foi uma pessoa fantástica. Ele disse que esse ganho de audição é fora do Trouxe comum. benefícios fantásticos, imagino, né? Foi uma coisa extraordinária. Muito bom, né? Celso, você está gostando tanto que já está se programando para colocar no outro ouvido, né? Ser bem implantado. Vai ser um homem biônico 100%. O Dr. Koji já fez uma avaliação, fez uma limpeza antes e agora eu acredito que em julho ou agosto vou ser submetido a implante. Bendita tecnologia, né, gente? Só para a gente finalizar, eu gostaria que você fizesse um alerta, se isso for realmente uma verdade, porque é uma preocupação que eu tenho. Essa epidemia de fones de ouvido que a gente tem hoje em dia entre os jovens, entre os adultos também. As pessoas ouvem demais o dia inteiro, você vê as pessoas passando na rua, em transporte público, a gente consegue ouvir de fora o que aquela pessoa está ouvindo. Perfeito. Então, você consegue imaginar a altura que está aquele fone de ouvido. Então, uma vez eu entrevistei uma otorrino aqui que falou sobre isso. Falou, a gente vai ter um futuro de surdos, porque os ouvidos não vão aguentar. Na verdade, a gente está vivendo mais, os surdos estão aumentando por vários fatores e a perda auditiva induzida por ruído é essa perda que a gente tem 2 pontos para preocupar. A gente costuma preocupar só com volume muito alto, mas o tempo também é importante. Então, o mundo já está mais barulhento naturalmente, né? E o mundo, então, o fone de ouvido, né? O fone de ouvido não deve passar a 60% da capacidade dele. Mais do que isso, a gente tem um tempo de exposição. Então, uma pessoa não deve ficar mais que 1 hora, 2 horas, porque está estimulando e aquela sobrecarga induz a ruído. A gente pode dizer que as crianças muito pequenas não devem usar de jeito nenhum? Existem fones apropriados. Então, o que deve fazer? Uma criança deve estar ao ar livre, mas em pouco tempo por dia ela pode usar, desde que seja o fone Kids, porque ele é limitado para um excesso e ele também trava. A partir de determinado volume, ele não deixa exceder. Perfeito. E os pais devem orientar mesmo com esse volume um tempo reduzido para não exceder. Já vontade com tecnologia não dá, né? De forma nenhuma. Gente, eu agradeço demais a presença de vocês. Vamos falar sobre o evento também, que é o Ear Parade São Paulo. É a primeira edição aqui em São Paulo? A primeira edição. Esse evento 2019? Isso, as pessoas que passearam
passearem por São Paulo, que vivem aqui na cidade, de hoje, de ontem, na verdade, começou ontem, até o dia 29 de agosto, vão começar a ver orelhas gigantes espalhadas aí, são orelhas que estão sendo pintadas por artistas plásticos renomados, para não só enfeitar a cidade, mas também, principalmente, trazer essa questão da consciência sobre a saúde auditiva, para mudar hábitos simples, né, como a doutora falou. Correta, né, a orientação de que buscar. Primeiro, deve-se buscar um médico otorrinolaringologista, suspeitou que tem perda de audição, então esse evento é para alertar esse tipo de situação. Suspeitou, não tenha medo, procure. Quanto antes, melhor e mais opções de tratamento. Buscando o médico vai avaliar e ele vai localizar o problema, se é tratável ou não, porque às vezes você pode medicar, e essa campanha vai levar essa informação de como se buscar a informação correta junto. Isso. Tá bom, e essas pinturas estão ao vivo acontecendo no Shopping Frei Caneca. Tá, até e depois o dia elas 20 vão ser... de junho, depois as orelhas vão ser espalhadas pela cidade. Então, até 30 de agosto é quando acontece 29 de agosto vai ter um grande leilão. E aí, todo o dinheiro arrecadado vai ser destinado a 4 principais iniciativas, né? Então, incentivar estudos de células-tronco com relação à perda auditiva, incentivar cirurgias de implante coclear, como essa que fez tão bem para o Celso, comprar aparelhos externos, como ele também usa na outra orelha, que é um aparelho externo, e principalmente essa questão da perda auditiva, dos hábitos de saúde auditiva. Tá certo. Gente, obrigada pela presença de vocês, assunto importantíssimo. Amei, e a gente está tão empatizada, eu e você, ó. Menina, é verdade. De cobra. Muito bom. Que sintonia, né? Você na blusa. Era pela primeira vez. Quando voltar, a gente combina. Ó, vou deixar o contato da Isabela através do Instagram, né? Sim. Fundacal Otorrinolaringologia, tá? Sim. Sem tio, sem o cedilha. Fundacal Otorrinolaringologia. Da Milena, você faz contato também através do Instagram, @Milena Machado Real. Com tá? 2 L's. Com 2 L's, não é isso? Milena com 2 L's, Milena Machado Real, lá no Insta. E muito obrigada também ao senhor Celso pela presença. Obrigado a vocês. Tá? Tudo de bom e parabéns pela iniciativa, né? Tem muita coragem também, né, para enfrentar. Obrigada, viu, Isa? É um novo mundo, né? Exatamente. Obrigada e parabéns, viu? Iniciativa maravilhosa. Obrigada pelo espaço aqui no seu programa. A gente que agradece. Muito obrigada.